Oi, gente. Então, hoje eu tô aqui para passar 5 dicas para você que tem problema com o tempo, precisa otimizar, precisa controlar o tempo na prova para que isso não seja um vilão, para que isso não te atrapalhe e prejudique o seu rendimento ali na prova, né? Então, inclusive são dicas que eu tento seguir, que eu sigo enquanto eu estou fazendo as provas, né? Inclusive na faculdade, porque se depender de mim, eu ficaria o dia todo fazendo uma prova. Mas a gente tem que controlar, tem que saber dosar, equilibrar o tempo de cada questão para a gente conseguir responder tudo e não sofrer, né? Não passar por nenhuma dificuldade, nenhum sufoco em relação a isso, né? Em relação ao tempo. E aí por isso eu trouxe aqui 5 dicas, dicas que eu aplico no dia a dia enquanto estou fazendo uma prova e que eu acho que nada mais justo do que compartilhar com vocês também, né? Então vamos lá. Essas dicas, na verdade, gente, não são 5 dicas não, são 6, perdão. Essas dicas já estão também disponíveis no Instagram, @PedroCartelli. Então, se você não me segue por lá, dá uma olhada depois, que tem vários materiais também gratuitos, super legais para você seguir, para você ter mesmo como material de apoio, né, um suporte durante todo o seu processo de estudo e de preparação. Então, vamos lá. Primeira dica: quando começar a responder as questões da prova, inicie pelas disciplinas que você mais gosta e pelas questões que você considera fáceis e sabe a resposta. Por que eu digo isso, gente? Porque assim, se você vai primeiro para as questões mais difíceis, é capaz de você demorar muito tempo resolvendo aquela questão, ou então batendo cabeça, e isso pode prejudicar, isso pode afetar o seu rendimento na prova, porque você vai ficar ansioso, vai ficar estressado, desesperado, porque não conseguiu responder aquela questão, e aí já vai se auto-sabotar, né? Já vai ficar pensando assim, pô, não vou conseguir responder mais nenhuma outra questão, e vai tudo por água abaixo. Então, para você já ficar confiante, ficar animado, né, já que vai ter um certo tempo ali que você vai ter que ficar sentado fazendo a prova, começa primeiro pelas questões mais fáceis, porque assim você vai ficar confiante, né, como eu falei, você já vai ficar ali mais animado, mais feliz, porque você sabe que é uma questão tranquila, que é uma questão fácil, que você consegue responder, e depois disso você vai para as outras de níveis mais avançados, né, médio e depois difícil. Eu acho que desse jeito, além de ser mais coerente da sua parte, né, inclusive para o Enem, a questão do TRI, né, também não tem sentido nenhum, por exemplo, você acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Então, além disso, ser bom para você não ficar estressado nem agoniado por conta disso, né? Por conta de não estar conseguindo responder alguma questão, porque foi uma questão difícil e você não começou pela fácil, mas também vai ser bom porque você vai conseguir manter uma coerência ali, né? Durante toda a prova, por completo. Você vai começar pelas fáceis, depois pelas difíceis e no final, né? Deixar o final ali para o tempo, né? O tempo restante para responder as questões mais difíceis que demandam mais tempo ou então que você não sabe tanto. E tudo bem também. Para você saber diferenciar uma questão fácil, uma questão difícil, é só você bater o olho mesmo e olha, bom, aqui é tranquilo para mim, eu sei responder, vou responder rapidinho. Aí você circula, é como se fosse um filtro. Você passa primeiro toda a prova por completo e vai circulando as questões que você sabe que são questões mais fáceis, que você consegue responder mais tranquilamente, sem tanta agonia, sem tanto sufoco. E deixa as difíceis para o final, tá bom? Então é isso. Essa é a primeira dica. A segunda dica, gente, eu coloquei o seguinte aqui: leia o comando da questão antes do texto. Assim você identifica exatamente o que a questão pede e pode economizar ainda mais o seu tempo, sem precisar fazer uma releitura do texto. Além disso, às vezes, as questões podem ser respondidas sem ajuda do texto. Então isso é muito interessante também, inclusive para as questões de humanas. Ao invés de você ir para o texto, para ler o enunciado e depois ir direto para o texto, né, e ficar ali fazendo aquela troca toda hora e não perder tempo, vai primeiro para o enunciado, lê o que a questão está pedindo e aí depois você já vai para o texto, né, a primeira leitura e única, já sabendo o que você está procurando, porque assim você otimiza tempo e você já vai com a lente, com o filtro, sendo mais estratégico para tentar encontrar, né, procurar o foco, né, o X da questão, que seria assim a pista para você encontrar a alternativa correta. Então essa é a segunda dica. A terceira dica, gente, inclusive sobre essa segunda dica, isso é muito interessante também, eu falei de linguagens e de humanas, mas também é interessante para matemática, porque em matemática, às vezes, quando você já vai para o texto, sabendo o que você está procurando, né, circulando os dados, as contas, os números mais importantes, para que sirvam mesmo de suporte e de apoio para você responder, para você fazer o cálculo, isso é muito bom mesmo, porque você consegue encontrar a alternativa correta, sem tanto sufoco, sem tanta agonia. Isso também que eu falei aqui no final dessa segunda dica, né, que você pode encontrar sem ajuda do texto, é porque às vezes, por exemplo, em humanas, né, você pode encontrar a resposta, naquela frasezinha que fica bem baixo, né, nas referências do texto. Então isso também é uma ótima pista, é um ótimo macete para você usar e adotar, né, em relação a isso, né, você otimizar tempo
e responder as questões de forma mais tranquila para acertar mesmo, né? E não passar por nenhum sufoco, nenhuma agonia, né? Em relação a isso. A terceira dica, gente, eu coloquei o seguinte: rabisque sua prova. Sublinhar palavras-chave de um texto e eliminar alternativas erradas ajuda a deixar a leitura mais dinâmica e a revisão das questões mais rápida. Então essa também é outra dica bem legal. Eu acho que, acredito eu, né, que quando você vai riscando, quando você vai sublinhando, anotando os pontos mais importantes, passando setinha, isso também é muito legal. Não é para você também priorizar 100% isso. Eu acho que isso também pode acabar te prejudicando em relação ao tempo, mas isso te prejudica, no caso, em excesso. Mas saber dosar, equilibrar, riscar e sublinhar o que é mais importante. Não precisa também sublinhar tudo, porque isso também já é exagero, é desnecessário. Mas quando você sublinha as partes mais importantes, quando você dá o foco, né, dá devida atenção ao que realmente importa, seria estratégico, inteligente da sua parte também, para você otimizar tempo. Porque às vezes a gente faz uma leitura, passa despercebida a informação importante. E isso evita da gente errar aquela questão e evita também da gente perder tempo, porque você já está sublinhando. Então é muito mais difícil de você ter que reler de novo o texto, porque você já sabe, você já sublinhou, você já sabe qual é a informação importante ali. Então é muito mais tranquilo para você, certo? A quarta dica que eu coloquei aqui, gente, é o seguinte: no momento em que lê alguma questão na qual você tem dúvidas, lê as alternativas, risque aquelas respostas que você tem certeza de que estão erradas e, em seguida, pule para a próxima questão. O ideal é eliminar o erro logo de cara, para não perder tempo relendo esse trecho quando voltar à questão. Então essa também é uma outra dica muito legal de você aplicar, de você usar para otimizar tempo, para controlar o tempo na prova, no caso, porque você já vai arriscar as alternativas, né, que você sabe que não é. Isso é muito claro. Por exemplo, questão de múltipla escolha, né, são 5 alternativas, A, B, C, D e E, por exemplo, né? Então, das 5 que eu tenho aqui, por exemplo, 2 são óbvias que eu sei que não tá errado. Então você já arrisca. Suas chances de acerto vão aumentar. Então de 5, agora só tem que encontrar a resposta correta dentre as 3. Então isso é muito melhor e muito mais inteligente também da sua parte. Ao invés de você procurar a alternativa correta, foca nas questões que você sabe que não são. Nas questões não, na alternativa que não é aquela alternativa. Então eu acho que isso também acaba te ajudando a encontrar a questão, né? A alternativa mais rápido, e também evita com que você não perca um ponto ali, né? Uma questão por pura desatenção, por puro deslize. Beleza? Então é isso. Essa é a quarta dica. Vamos lá, gente. Quinta dica, né? A penúltima dica. Ao encontrar questões difíceis, pule para a próxima, pois não é interessante perder muito tempo com elas. Volte para essas questões apenas no final da prova, após já ter respondido as de nível fácil e médio. Foi o que eu falei, né, na primeira dica, se não me engano, em relação a isso. Deixe as questões difíceis para o final, né, e essas primeiras, que são as questões mais fáceis, né, responde logo e já passa direto para o gabarito também. Não perde tempo não deixa para passar no final uma questão, né, uma alternativa ali que você sabe que é aquela ali, que você não vai mudar de ideia, né, que você não vai mudar de opinião e que vai ser aquele gabarito. Então já passa direto para o gabarito, porque assim você não perde tempo e no final da prova você só vai se preocupar apenas com a resolução das questões difíceis. Então você também não tem que ficar se preocupando em ter que passar depois tudo para a folha de resposta, né, a folha do gabarito. Então você vai ficar mais tranquilo, mais leve, né, para poder responder as questões mais difíceis, sem tanta agonia também em relação ao gabarito, porque você sabe que você já passou. Então no início, enquanto você estiver fazendo as questões fáceis primeiro, né, as de nível médio, já respondeu, encontrou a alternativa, sabe que é aquela que não vai mudar de opinião, passa direto para o gabarito. Agora, se for uma questão que você respondeu e ainda está na dúvida de 2, deixa ali, né? Marca as 2 que você está na dúvida, coloca uma interrogação, mas não precisa passar direto para o gabarito. Porque ao longo da prova, enquanto você está fazendo as outras questões, você pode relembrar daquele assunto e encontrar a alternativa correta. Então ali, nesse caso, exclusivamente, né, de modo específico, não precisa passar direto para o gabarito. Né? Só passe direto para o gabarito as questões que você sabe que realmente é aquela ali alternativa que você não vai mudar de ideia. Então assim você otimiza tempo e foca no final da prova, né, no tempo restante da prova, apenas nas questões difíceis, certo? E aí por fim, gente, a última dica, né, a sexta dica, eu coloquei o seguinte: por último, antes do dia da prova, é muito importante que você treine, que faça simulados e use o cronômetro para ter uma noção de quanto tempo você consegue resolver todas as questões. Isso precisa se tornar um hábito durante seu processo de preparação, para que você vá ganhando experiência e controle do tempo da prova, né? Então é isso. Você precisa também treinar. Não tem como você já ir para uma prova dessa, né, digamos assim, para fazer uma avaliação dessa,
sendo que você não treina antes, que você não usa o cronômetro, não usa o tempo ali para saber quanto que está, né, o tempo de cada questão, que você demora resolvendo cada questão, para você já ir tendo esse hábito e já ir criando, na verdade, toda essa, digamos assim, toda essa bolha, esse universo, né, de fazer simulados, de fazer provas, que tem muitas questões, porque eu acho que desse jeito faz com que você consiga ficar mais tranquilo e mais leve, digamos assim, né, para poder fazer uma prova sem tanta agonia, sem tanto sufoco. Eu acho também que isso de você treinar, de você criar esse hábito, é muito interessante também, porque quando você tem isso na sua rotina, quando você cria esse hábito, né, além de ser super tranquilo no dia da prova, faz com que você consiga ter essa noção do tempo. Então, por exemplo, quando você está resolvendo uma questão e você sabe que você já passou um pouco, já excedeu o limite, por exemplo, de 3 minutos, né, que você estipulou ali para resolver cada questão. Então você sabe que na próxima questão que você fizer, você tem que fazer menos que 3 minutos para poder compensar a outra questão que você já tinha feito por mais tempo. Então perceba que além de você ter que ter o conhecimento, né, para poder responder aquelas provas, para poder responder aquelas questões, né, da prova, você também já tem que ter ali, inconscientemente, digamos assim, né, um pouco dessa noção do tempo para poder equilibrar o tempo de cada questão, para que com isso, né, assim, você consiga responder todas as questões da prova e não precise chutar por conta disso, né, porque não conseguiu controlar o tempo de prova durante esse processo de produção, de estar ali resolvendo as questões. Mas no geral é isso. Em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.